E se a chave para a gente vencer a batalha diária dos projetos estivesse, na verdade, escondida num manual de estratégia militar de 2.500 anos atrás? Parece meio maluco, né? Mas hoje a gente vai descobrir como os ensinamentos de Sun Tzu, lá em A Arte da Guerra, podem transformar completamente a nossa gestão de projetos. Para pensar um pouquinho. Gerenciar um projeto muitas vezes parece uma guerra, não parece? A gente luta contra prazo apertado, orçamento que parece que encolhe do nada e, claro, as demandas de todo mundo que quer uma coisa diferente. Cada dia pode trazer um novo desafio, uma nova briga. A questão é, será que a gente está usando as táticas certas para vencer? E aqui já vem a primeira grande virada de chave que o Sun Tzu oferece para a gente. A ideia central dele é totalmente contraintuitiva. Sabe, ele não está falando sobre como esmagar o oponente no combate, mas sim sobre como fazer o combate ser desnecessário. No mundo dos projetos, o que isso quer dizer? Quer dizer alcançar os objetivos com o mínimo de atrito, de desperdício e de conflito possível. E essa citação, olha, resume tudo perfeitamente. O objetivo não é ser aquele herói que vive apagando incêndio, sabe? É ser o estrategista que impede que o fogo sequer comece. Sun Tzu chamava isso de vencer com a espada embainhada. Para quem gerencia projetos, a glória máxima é entregar um projeto de sucesso de uma forma tão suave, tão tranquila, que no final nem pareceu que teve uma batalha. Tá bom, então, como a gente alcança essa vitória tão elegante? Sun Tzu não deixa a gente só com filosofia, não. Ele nos dá um framework, uma estrutura. Vamos mergulhar agora nos 5 fatores essenciais dele para a vitória, que, olha, são tão relevantes hoje quanto eram há milênios. Dá uma olhada nesse diagrama. Percebe como tudo se conecta? Bem no centro, a gente tem a lei moral, que é a missão. E em volta, 4 outros fatores que dependem um do outro: céu, terra, o comandante e método e disciplina. Isso aqui não são elementos isolados, não. É um sistema de análise completo. Para vencer qualquer campanha ou qualquer projeto, é preciso dominar todos eles. O primeiro fator, a lei moral, é basicamente o porquê. É a missão do projeto, a causa que une a equipe inteira. Quando todo mundo acredita de verdade no objetivo e confia na liderança, as pessoas trabalham em harmonia, sem medo de dificuldade. Agora, sem uma lei moral forte, o exército, ou no nosso caso, a equipe do projeto, se desfaz no primeiro sinal de problema. Simples assim. O segundo fator, céu, não tem nada a ver com astrologia, tá? É sobre o tempo. Na Guerra Antiga, era o clima, as estações. Em projetos, é o timing. Qual que é a janela de oportunidade do mercado? Quando que os concorrentes vão lançar os produtos deles? Quais são os nossos prazos e como eles se encaixam no calendário geral da empresa? Ignorar o céu é como marchar com um exército no meio de uma nevasca. Não vai dar bom. Em seguida, a gente tem a terra, que nada mais é do que o contexto do nosso projeto. Para um general, era o terreno físico, né? Para quem gerencia projetos, é o cenário competitivo, o ambiente de regulação, a cultura da organização. Onde é que estão as colinas que nos dão vantagem e os pântanos que podem nos atrasar? Conhecer a terra é saber onde lutar e, mais importante, onde evitar a luta. O quarto fator é o comandante, ou seja, a liderança do projeto. Sun Tzu destaca aqui virtudes que são essenciais: sabedoria para planejar, coragem para agir e flexibilidade para improvisar quando as coisas não saem como planejado. É a liderança que analisa todos os outros fatores e traça o plano. A capacidade de calcular os movimentos com antecedência é o que separa a vitória da derrota. E por último, método disciplina. Pensa nisso como a espinha dorsal de qualquer operação. É a organização, são os processos, a metodologia de gestão, seja ágil, cascata, o que for. É a logística que garante que os recursos certos estejam no lugar certo, na hora certa. Sem método e disciplina, até o melhor general, com o melhor plano do mundo, vai falhar. Bom, pode até parecer que a gente está falando de um mundo muito distante, né? Mas a verdade é que o pensamento de Sun Tzu é a base de muitas, mas muitas teorias de estratégia modernas. Vamos ver agora como essa sabedoria atemporal se conecta diretamente com as ferramentas de gestão que a gente usa hoje em dia. A conexão com a estratégia moderna é sério, surpreendente. Olha só o famoso modelo dos 5 P's de Mintzberg. O plano dele ecoa totalmente a lei moral de Sun Tzu. A manobra, ou ploy, é a aplicação tática do céu e da terra. E o padrão, o pattern, é a essência do método e disciplina. A linguagem mudou, claro, mas os princípios são exatamente os mesmos. E já que a gente está falando de método e disciplina, essa ideia de ter um processo sistemático, organizado, não é nenhuma invenção da era industrial ou digital, viu?
Sun Tzu já entendia que a vitória depende de uma máquina bem azeitada e não só de lampejos de genialidade. Esse modelo de gestão aqui de Kaplan e Norton é basicamente o método e disciplina do século XXI. Repara no ciclo contínuo. A estratégia é desenvolvida, depois é traduzida em ações, é executada e, claro, monitorada. E o ponto crucial é que o aprendizado de tudo isso alimenta de volta o sistema para testar e adaptar a estratégia. É um sistema vivo que garante que o plano nunca se desconecte da realidade lá do campo de batalha. Ok, a teoria é fascinante e a gente já entendeu, mas como é que um general de projetos aplica isso na prática, no dia a dia? Vamos traduzir esses princípios em ações bem concretas. Vamos começar com os stakeholders. Aquele ditado famoso de Sun Tzu, conheça seu inimigo como a si mesmo, é a regra de ouro aqui. Mapeie todo mundo que está envolvido, o que eles querem, quais vão os objetivos deles. Entender as intenções permite antecipar movimentos e evitar conflitos. E uma dica, nem toda informação precisa ser compartilhada. A discrição estratégica pode ser uma vantagem e tanto. E em relação aos recursos, o ponto central é um só: eficiência. Sun Tzu já avisava que uma guerra longa nunca beneficia um país. O mesmo vale para os nossos projetos. O tempo consome dinheiro e consome o moral da equipe. O objetivo é a vitória rápida e decisiva, com o mínimo de desperdício. E essa ideia de se abastecer no território inimigo, a gente pode traduzir como encontrar eficiências onde ninguém está olhando, ou usar recursos de parceiros de forma inteligente. No fim das contas, nenhum plano sobrevive sem as pessoas para executar. A liderança é o fator que une a estratégia à ação. Então, o que será que Sun Tzu nos ensina sobre liderar a equipe? Agora, essa citação aqui, de um comentador de Sun Tzu, é simplesmente fantástica. Um líder inteligente não exige perfeição de ninguém. Pelo contrário, ele entende a natureza de cada pessoa e usa isso. O prudente é ótimo para análise de risco. O corajoso para tarefas que dão medo. O ambicioso é rápido em ver vantagens. E o burro, que não tem medo de nada, é perfeito para aquelas tarefas de alta pressão que os outros evitariam. A lição é: use o talento que está na sua mão, não o que gostaria de ter. Sun Tzu defende um equilíbrio muito delicado. Trate a equipe com humanidade, com respeito, como se fossem da família. Essa lealdade vai fazer com que sigam qualquer um em qualquer desafio. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina é inegociável. Regras sem cobrança criam uma equipe acomodada. É a combinação de cuidado e controle que forja uma equipe de alta performance. E assim, a gente volta à ideia principal. A verdadeira maestria em gestão de projetos não é sobre apagar incêndios de forma heróica. É sobre planejamento meticuloso, um conhecimento profundo do ambiente e uma liderança que inspira, de um jeito que os incêndios simplesmente não começam. A pergunta final para refletir é: a sua abordagem atual aos projetos está focada em lutar batalhas ou em torná-las desnecessárias?